A gente está em contato agora com a deputada federal pelo PSL, Bia Kicis. Deputada, bom dia para a senhora. Bom dia aos ouvintes. Deputada, ontem a senhora retuitou um texto no Twitter, se retuitou, é claro que é no Twitter, não é, Pedro Bó? Que diz o seguinte: presidente da OAB usa a instituição como feudo pessoal para impor sua agenda, chama advogada de puta no Twitter e o ministro Moro de chefe de quadrilha, e a extrema imprensa fica quietinha. Bolsonaro fala da história do seu pai de forma indelicada, do pai, obviamente, do presidente da OAB, e os canalhas já querem impeachment. A senhora entende, portanto, com base nesse retweet, que a fala de Bolsonaro foi uma resposta à altura ao presidente da OAB? Olha, o presidente Bolsonaro, quando ele fez essa fala, ele estava se referindo primeiramente à questão, à atuação da OAB no caso do Adélio, no caso da facada que ele tomou da tentativa de assassinato. E a OAB prontamente entrou com uma ação para impedir que o celular do Adélio, né, pudesse ser vistoriado, periciado, né, para que se pudesse ter uma pista sobre os mandantes do crime, né? E nesse momento ele falou: que OAB é essa? Ele mostrou indignação com a OAB, que é uma instituição que deveria preservar o ordenamento jurídico, deveria preservar a lei, a ordem. E, no entanto, a OAB ela sai na frente na defesa de criminosos. Eu sou advogada e digo o seguinte: não estou aqui falando com relação ao advogado que defende uma pessoa que cometeu um crime, porque todo mundo tem direito ao devido processo legal e tem direito à ampla defesa, tá? Isso eu defendo, vou defender sempre como advogada, como uma jurista. O que eu não posso concordar é que a OAB, como instituição, opte, como tem optado, pelo lado dos criminosos. Mas, voltando à pergunta, então, a senhora entende que a resposta do Bolsonaro foi adequada, foi na medida? Eu não vou dizer se foi adequado ou se foi na medida. Mas o que a senhora acha? Eu acho que o presidente, assim como eu e com a grande parte da população, está revoltado com a falta de resposta no caso do crime que foi cometido contra ele, da facada que ele levou, poderia ter levado à morte. Uhum. Então, está todo mundo indignado. E quando o presidente vê a OAB, o presidente da OAB, atacá-lo invariavelmente, e atacar o ministro Sérgio Moro, que é um homem admirado pela população, dizer que o Sérgio Moro é um criminoso, chefe da quadrilha, o presidente, ele se revolta, como todo brasileiro de bem se revolta. E ele falou, naquele momento, não vou dizer se falou as melhores palavras ou não, até porque o presidente Bolsonaro, nós que votamos nele, sabemos que ele tem essa maneira de falar, tá? O que mais importante na fala dele não é a forma e sim o conteúdo do que ele fala. O brasileiro deu um basta nas urnas, não quer saber da impunidade. E o presidente, assim como todos nós, chega uma hora que a gente perde totalmente a tolerância com a impunidade e com a desfaçatez daqueles que defendem sempre o lado dos criminosos. Quando a senhora fala de impunidade, está se referindo à impunidade dos supostos mandantes do assassinato do presidente? Não tenho a menor dúvida. Mas a PF já não concluiu que não houve mandantes, deputada? Como? A PF já não concluiu que o Adélio agiu sozinho? A Polícia Federal, submetida ao Ministério da Justiça? Eu faço a pergunta que o Alexandre Garcia fez esses dias. Quem arrumou um álibi? Quem foi que registrou o nome do Adélio, a presença do Adélio, na Câmara dos Deputados, no dia em que ele fez uma facada contra o candidato a presidente da República? Quem foi que 2 vezes registrou a entrada dele? Então, a PF pode ser concluída por falta de elementos. O próprio porteiro, deputado, admitiu que foi ele que, ao pesquisar o nome do Adélio nos registros, curioso, que estava com a tentativa de assassinato, acidentalmente registrou a entrada do Adélio. Caso isso fosse um ato... Você acredita nisso? A senhora acredita que uma grande conspiração para assinar um presidente bolaria um álibi tão fraco? Afinal de contas, o Adélio estava no meio de uma multidão. Ele obviamente seria ou preso ou morto ali. Olha, não haveria como utilizar esse álibi no futuro. Olha, cada um acredita no que quer.
Eu não acredito nessa historinha que contaram de que o Adélio agiu sozinho, muito menos de que o Adélio é uma pessoa que sofre de problemas psiquiátricos, que ele recebeu ordens de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acho que eu estou no meu direito de não acreditar. Não, está no direito, mas então a senhora, como advogada, a senhora está colocando em dúvida a justiça brasileira e o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, está macumunada contra o presidente? Não, longe de mim dizer isso. Eu nunca disse que a Polícia Federal está macumunada. Eu acho que ela pode não ter encontrado os elementos, até porque demorou demais. O crime aconteceu em setembro e a Polícia Federal, a nova direção da polícia, só entrou bem depois disso. Então, eu já conversei com delegados da Polícia Federal e que me disseram que crimes como esses, os vestígios têm que ser investigados de pronto, né? E não passados meses, que fica muito difícil você conseguir autoria. Agora, o Adélio, ele tem sofre de transtornos psiquiátricos, mas se recusa a tomar remédios no manicômio. Agora, o hacker também tem, o advogado já foi correndo dizer que ele tem transtornos psiquiátricos, e por aí vai. Então, meu amigo, olha, não dá para confiar nesse tipo de coisa. Eu sei que existem juízes corretíssimos, maravilhosos, não estou colocando aqui em dúvida nem os juízes, nem a Polícia Federal. Eu só não compro essa ideia, mas o assunto aqui nem é esse, né? O assunto aqui é a declaração do presidente Bolsonaro e a atuação do presidente da OAB. Então eu vou perguntar de novo, para atacar um advogado político que pode estar cometendo aí um absurdo na visão da senhora, cobertando mandantes, etc., o presidente vai lá e desenterra a história do pai desse adversário político que morreu quando ele era um menino, de 2 anos de idade. A senhora não acha que o presidente passou do ponto? Misturou ali o público com o pessoal? O presidente, ele é a pessoa que é mais atacada todos os dias, seja pela OAB, seja por parte da mídia. Chegou agora ao cúmulo de um jornalista perguntar se o presidente pode cortar o cabelo no horário de expediente, como se o presidente tivesse que bater ponto, trabalhar de 8 meio-dia, 2 às 6. Então, o nível de ataque que o presidente sofre, eu não sei que tipo de pessoa consegue ter uma tolerância para aguentar tudo isso, sem de vez em quando até passar um pouquinho do tom. Ok. Deputada Bia Kicis, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. De nada, um abraço a todos, um ótimo dia. Um abraço.